O ano é 1260. No vale de Ain Jalut, na Palestina, dois exércitos se preparam para um confronto que decidirá o destino do mundo. De um lado, os mongóis, guerreiros que por mais de 6 décadas varreram cidades do mapa, ergueram pirâmides de crânios e espalharam terror do coração da Ásia até a Europa Oriental. Eles nunca haviam perdido uma batalha. Do outro lado, os mamelucos do Egito, antigos escravos transformados em soldados de elite, liderados por um sultão que arriscaria tudo em um único dia. Naquela manhã de setembro, não era apenas uma guerra pelo território, era uma luta pela sobrevivência de civilizações inteiras. E o resultado mudaria para sempre o rumo da história. Durante 60 anos, o mundo assistiu atônito à ascensão do maior império da história, os mongóis. Em poucas décadas, eles subjugaram povos inteiros, transformaram cidades em cinzas e espalharam o medo como nenhuma força antes deles. De Pequim a Kiev, de Samarcanda a Cracóvia, nenhum exército conseguira detê-los. O segredo da sua invencibilidade não estava apenas na brutalidade, mas também na disciplina e na velocidade. A cavalaria mongol era uma máquina perfeita. Arqueiros que podiam disparar com precisão enquanto galopavam a toda velocidade, cobrindo mais de 80 quilômetros por dia. Sua fama antecedia sua chegada. Quando um destacamento mongol aparecia diante dos portões de uma cidade, o povo já sabia a escolha que teria: render-se imediatamente e viver como escravo, ou resistir e ser exterminado. Em 1258, o mundo islâmico sentiu o peso total dessa fúria. Bagdá, joia intelectual e cultural da civilização muçulmana, foi reduzida a ruínas em apenas uma semana. Mais de 1 milhão de mortos, rios tingidos de sangue, bibliotecas destruídas. A mensagem era clara: ninguém estava a salvo. Mas diante do terror mongol, surgiu um inimigo inesperado. Os mamelucos não eram nobres, nem herdeiros de linhagens antigas. Eram homens que tinham começado a vida como escravos, crianças arrancadas de suas famílias nas estepes turcas ou na Ásia Central, vendidas em mercados do Oriente Médio como simples mercadoria. No entanto, o destino os transformaria em algo muito maior. Criados e treinados para a guerra desde a infância, os mamelucos aprendiam a manejar a espada, a lança, o arco e a massa com perfeição. Estudavam táticas militares, línguas e religião. Não tinham família, tribo ou raízes além de seus irmãos de armas e da fé islâmica. Eram soldados moldados para serem armas vivas, disciplinados, leais e sem nada a perder. Entre eles estava Qutuz, que de simples oficial se tornara sultão do Egito, e Baibars, um gênio militar cujo talento estratégico faria frente à temível máquina mongol. Esses homens, formados no aço da escravidão e da disciplina, estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas e mudar a história. Após conquistarem Damasco e Alepo, os mongóis avançaram confiantes rumo ao Egito. Antes do confronto, o general Kitibuka enviou a Qutuz uma mensagem curta e aterrorizante: renda-se agora, ou o Cairo terá o mesmo destino de Bagdá. Não era apenas uma ameaça. Era um aviso baseado em fatos. Todos sabiam o que os mongóis haviam feito à antiga capital do califado. 1 milhão de mortos, bairros inteiros apagados do mapa, rios cobertos de cadáveres e tinta das bibliotecas destruídas. Os conselheiros de Qutuz sugeriam a rendição ou pelo menos a negociação. Afinal, nenhum exército havia sobrevivido ao choque contra os mongóis. Mas o jovem sultão tomou uma decisão ousada, quase suicida. Ele mandou executar todos os mensageiros mongóis e, em um gesto brutal, pregou suas cabeças nos portões do Cairo. Era uma declaração sem volta. Qutuz não apenas rejeitava a rendição, como proclamava guerra total. E, pela primeira vez, alguém ousava desafiar diretamente o império que até então parecia invencível. A força dos mongóis não estava apenas na violência. Sua verdadeira arma era a estratégia. Eles dominavam a arte do ataque relâmpago, movimentos rápidos, reconhecimento avançado e o uso do pânico como ferramenta. Sempre enviavam destacamentos menores para provocar o inimigo, forçando-o a reagir de forma desorganizada. Logo em seguida, vinha o grosso do exército.
que esmagava as linhas já enfraquecidas. Esse método havia funcionado contra dezenas de povos, e ninguém jamais encontrara uma resposta eficaz. Mas o general mameluco Baibars, estudioso atento das táticas inimigas, encontrou uma brecha. Ele propôs usar a própria estratégia mongol contra eles. Criaria uma força de isca, recuando de forma controlada, para atrair os invasores ao interior do Vale Estreito de Ain Jalut. Ali, escondidos nas encostas e entre as colinas, milhares de soldados aguardariam um sinal para cercar os mongóis por todos os lados. Era uma aposta arriscada. Se os mongóis percebessem a armadilha a tempo, o exército mameluco seria destruído. Mas se desse certo, a história mudaria para sempre. O vale de Ain Jalut, no coração da Palestina, parecia comum. Colinas baixas, campos abertos e gargantas estreitas. Mas para os mamelucos, aquele terreno era uma arma. Ali, o recuo planejado poderia se transformar em armadilha mortal. Na manhã de 3 de setembro de 1260, o sol mal havia nascido quando cerca de 1000 cavaleiros mongóis chegaram à frente, explorando o terreno. Exatamente como Baibars previra, eles encontraram uma pequena força mameluca, apenas algumas centenas de cavaleiros. Os mongóis atacaram sem hesitar, disparando flechas em ondas, confiantes de que aquela resistência frágil cairia em minutos. Mas algo parecia estranho. Os mamelucos não fugiam em pânico. Recuavam de forma controlada, disparando flechas com precisão, mantendo a formação. Sem perceber, os mongóis foram puxados cada vez mais para dentro do vale. Pouco depois, Qutibukha chegou com o grosso de seu exército. Diante de si, via apenas a mesma cena de sempre, inimigos recuando diante da glória mongol. O general não desconfiou de nada. O palco estava armado para a primeira grande derrota dos mongóis. Quando a maior parte do exército mongol entrou no Vale Estreito, o silêncio foi quebrado por um som ensurdecedor, centenas de trompas ecoando das colinas. De repente, milhares de mamelucos surgiram das encostas como se brotassem da terra. O inimigo, acostumado a cercar, agora estava cercado. Mesmo encurralados, os mongóis não hesitaram. Qutibukha ordenou o avanço, tentando abrir caminho para o sul, rumo ao deserto aberto, onde sua cavalaria poderia recuperar a vantagem. A batalha foi brutal. Flechas, lanças e espadas transformaram o vale em um mar de sangue. Foi então que Qutuz tomou a decisão que mudaria o rumo do combate. Ele retirou o elmo, ergueu a espada e avançou ao lado de seus homens, gritando com toda a força: "Ó Islã!" O gesto inflamou o coração dos soldados mamelucos. Ver seu sultão lutando como um simples guerreiro, disposto a morrer ao lado deles, desencadeou uma fúria avassaladora. O que era equilíbrio se transformou em massacre. Pela primeira vez em décadas, os mongóis eram empurrados para trás. Qutibukha, veterano de inúmeras campanhas, não se entregou ao desespero. Ele reuniu sua guarda pessoal e lançou ataques sucessivos contra as linhas mamelucas, cortando inimigos com ferocidade. Disse que derrubou dezenas de adversários antes de ser finalmente cercado. Mesmo à beira da morte, não recuou. Com sua última respiração, gritou palavras de desafio, fiel ao espírito mongol de jamais se render. Mas coragem não era suficiente para mudar o destino daquela batalha. Quando o sol começou a se pôr sobre Ain Jalut, quase todo o exército mongol estava morto. Apenas alguns sobreviventes conseguiram escapar, levando consigo a notícia de um desastre sem precedentes. Pela primeira vez em 60 anos, um império que parecia invencível fora derrotado em campo aberto. O mito da supremacia mongol ruíra em um único dia. O Vale Palestino, antes desconhecido, tornara-se o lugar onde a história mudou para sempre. O mundo islâmico sobrevivera, e com ele, a esperança de que até os maiores impérios podem sangrar. A vitória em Ain Jalut teve efeitos imediatos e duradouros. No campo de batalha, os mongóis haviam sido completamente destruídos, e a expansão para o oeste foi interrompida. No Oriente Médio, cidades na Palestina e na Síria, antes ocupadas ou ameaçadas, foram retomadas pelos mamelucos. O sultão Qutuz, mesmo que depois assassinado por próprios oficiais, deixava um legado de coragem e liderança decisiva. Baibars assumiu o poder e consolidou o sultanato mameluco, transformando o Egito e a Síria em centros de estabilidade, cultura e ciência durante séculos. Além do impacto político e militar, a derrota mongol quebrou a aura de invencibilidade do império,
povos que antes viviam aterrorizados perceberam que a resistência era possível. Essa vitória também teve repercussão distante. O controle mameluco sobre rotas comerciais e centros culturais ajudou a preservar conhecimentos que séculos mais tarde contribuiriam para o renascimento europeu. Ain Jalut mostrou que exércitos disciplinados, estratégia inteligente e coragem coletiva podem mudar o curso da história, mesmo diante do poder aparentemente absoluto. Se você gostou dessa história épica e quer conhecer mais momentos que moldaram a humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.